Você já parou para pensar que, toda vez que um escândalo realmente perigoso para a elite começa a ganhar força, de repente surge alguma crise gigantesca para ocupar todas as manchetes? Pois é. Enquanto o mundo discute bombas, mísseis e ameaças de Terceira Guerra Mundial, milhões de páginas de documentos oficiais sobre um dos homens mais sombrios da elite global estão sendo liberadas em silêncio. São os arquivos de Jeffrey Epstein. Listas de nomes, datas, voos, e-mails, agendas, registros de encontros e negociações. Uma teia tão grande que envolve bilionários, políticos, membros da realeza, magnatas da tecnologia e, sim, o nome do Brasil aparecendo mais vezes do que você imagina. Concursos de beleza, agências de modelo, supostos negócios, um grande grupo brasileiro citado em documentos. Tudo isso acontecendo ao mesmo tempo em que a sua atenção está voltada para outra coisa: a guerra. Oficialmente, Jeffrey Epstein era apenas um investidor brilhante, amigo de gente importante. Na prática, era o centro de uma rede que usava dinheiro, luxo e promessas para atrair meninas e mulheres, transformando o abuso em ferramenta de chantagem. Festas exclusivas, jatinhos, ilhas privadas, quartos com câmeras, listas de convidados cuidadosamente escolhidas. Cada pessoa poderosa que passava por ali podia se transformar em refém de seus próprios segredos. E segredo, nesse nível, vale mais do que ouro. Quando Epstein se suicidou na prisão em 2019, muita gente acreditou que ali a história terminava. Um monstro morto, caso encerrado, vida que segue. Mas a verdade é que a morte dele foi só o início da parte realmente perigosa. Porque, se o homem some, mas os documentos ficam, quem mais cai junto? É isso que começou a acontecer agora, quando tribunais e autoridades começaram a liberar milhões de páginas do processo, os chamados arquivos de Epstein. Esses arquivos não são teoria de internet, são documentos oficiais. Transcrições de depoimentos, registros de voo, agendas detalhadas, listas de contatos, mensagens, contratos. Em meio a esse tsunami de informação, uma coisa fica muito clara: a rede nunca foi sobre um único homem devasso. Era uma infraestrutura de poder, um sistema montado para comprometer, controlar e, se necessário, chantagear gente que decide o rumo de países inteiros. E onde entra o Brasil nessa história? Em vários pontos. De acordo com reportagens recentes, Epstein demonstrou forte interesse em abrir portas aqui, usando o caminho mais óbvio: o sonho. Sonho de fama, de carreira internacional, de vida de modelo. Documentos citam concursos de moda, eventos, contatos com agências e intermediários. Uma espécie de linha de produção. Identificar meninas jovens, muitas vezes vulneráveis, dar a elas a promessa de ser alguém no mundo e, a partir daí, selecionar quem entrava de fato na engrenagem. Não é difícil imaginar o tipo de abuso que pode se esconder por trás de um convite exclusivo para um ensaio, uma viagem, um encontro. Em outro trecho, aparece a menção a um grande grupo brasileiro, ligado a entretenimento ou negócios, apontado como interesse estratégico. Os detalhes públicos ainda são limitados, mas o recado é claro: o Brasil não era só cenário de férias. Era parte do mapa, mais um ponto numa rede global que misturava sexo, dinheiro, influência política e silêncio comprado. Agora, presta atenção no timing. Enquanto jornalistas e vítimas pressionam por transparência, enquanto tribunais começam a destrancar esses arquivos, o assunto que domina sua timeline é outro: guerra. Bombardeios, ameaças, vídeos de mísseis, manchetes falando em nova fase do conflito, Oriente Médio em chamas, risco de Terceira Guerra Mundial. É óbvio que a guerra é real, que vidas estão sendo destruídas.
Mas também é verdade que o barulho perfeito para esconder conversas desconfortáveis vem justamente de grandes crises. Você já percebeu como é fácil tirar a classe baixa de um assunto quando você joga medo e caos do outro lado? Enquanto você se pergunta se o preço da gasolina vai explodir, se o Brasil vai ser arrastado para o conflito, se seu dinheiro vai perder valor, quase ninguém está prestando atenção em outra pergunta. O que exatamente esses arquivos revelam sobre quem realmente manda no jogo? Algumas teorias mais exageradas falam até em guerra criada só para esconder Epstein. Os próprios checadores, de fato, já mostraram que muitos áudios e prints ligados a isso são falsos, criados por inteligência artificial só para ganhar clique. Mas o ponto aqui não é se uma frase específica foi dita ou não por um presidente. O ponto é entender como o sistema funciona. Sempre que um escândalo ameaça expor a podridão das elites, surgem narrativas, crises e distrações suficientes para o povo trabalhar, sofrer e discutir qualquer outra coisa, menos o que realmente atinge o topo. E é isso que torna os arquivos de Epstein tão perigosos. Eles mostram por escrito que existe uma camada de poder acima dos governos, uma elite transnacional que tem mais em comum entre si do que com o próprio povo. Gente que circula em jatos particulares, que usa brechas na lei, paraísos fiscais e conexões pessoais para nunca ser completamente alcançada pela justiça. Gente que pode, ao mesmo tempo, influenciar guerra, economia, mídia e, claro, o que você vê no seu celular. Enquanto você discute se um país está certo ou errado, se tal lado é herói ou vilão, essas pessoas estão preocupadas com outra coisa: garantir que seus nomes não estejam na próxima manchete. Se for preciso desviar a conversa com escândalos paralelos, teorias malucas, campanhas de desinformação ou até o pânico de uma guerra, isso é apenas parte do custo. No tabuleiro deles, a nossa atenção é moeda. No fim, os arquivos de Epstein não são só a história de um abusador rico. São um manual de como a elite global opera, comprometendo pessoas, acumulando segredos, manipulando narrativas e, quando a pressão fica grande demais, jogando outra crise na sua frente para você olhar para o lado. Então, eu te pergunto, enquanto você se assusta com as imagens da guerra, quem está se beneficiando do fato de que quase ninguém tem tempo ou energia para ler milhões de páginas que mostram como esse sistema realmente funciona? Depois de tudo isso, você acha que a guerra é só guerra? Ou começa a enxergar que, para muita gente poderosa, ela também é uma ótima cortina de fumaça?